Olá, amigos, Fabiano Santos, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália, e hoje, gente, venho trazer um tópico que eu queria dividir com vocês, que é muito importante, ok? Nós vamos falar de liabilities, ok? Antes de falar de liabilities, não tem como eu fugir, né, de falar dos três pilares de compra aqui da Capita, né, o nosso mantra. Os três pilares, para quem nos conhecem, já nos seguem aqui, né, nós normalmente usamos aí para exemplificar e ajudar os nossos clientes a entender como é que funciona o home loan, ok? Vamos lá. Um dos pilares é a propriedade, né? Então a gente precisa entender que propriedade é essa que a gente vai estar comprando, que o cliente está querendo comprar, se é de moradia, se é de investimento, tamanho, aonde é, né? Então todos os fatores aí relacionados à propriedade é muito importante. O outro fator é o funds to complete, a gente não consegue financiar 100% do valor do imóvel, então aí o cliente, né, ou os clientes, eles precisam tirar algo do bolso, né, desembolsar o que a gente chama de desembolso inicial aí para pagar 5% se estiver comprando para moradia, mais os custos, 10% se estiver comprando para investimento, mais os custos. Então esse é o funds to complete. E o terceiro pilar é o borrowing capacity, tá? É a capacidade de endividamento do cliente. No borrowing capacity, a gente tem alguns drivers, né? O mais importante é o income, né? O quanto que a gente ganha. Esse vai ser o principal aí indicador que vai balizar o quanto que a gente pode pegar de empréstimo, né? O nosso borrowing capacity. Mas ele não é o único, tá? A gente tem o income, que é o nosso sinalzinho de positivo nessa conta do borrowing capacity. A gente tem as expenses, os living expenses, né, as despesas aí que a gente tem aí no nosso dia a dia, que a gente leva também, que vai impactar o borrowing capacity. E nós temos os liabilities, tá? As dívidas, tá? Então eu queria colocar esse vídeo bem focado nas liabilities, que às vezes eu percebo que em reuniões com os nossos clientes, os clientes não entendem, poxa, eu ganho tanto, a minha esposa ganha tanto, por que que a gente não consegue pegar um empréstimo? E quando a gente vai ver, né, a gente tem uma série de liabilities ali penduradas aí, o que está impactando, né, o crédito, o borrowing capacity desse cliente, ok? Vamos exemplificar as liabilities? Vamos lá, tá? Primeiro, né, eu queria falar aqui de existence loans, né, se o cliente tem outros empréstimos aí, personal loan, né, pegou algum empréstimo pessoal, ou então um car loan, né, financiou o carro, principalmente o pessoal que pega o PR, aí pô, tem aquela vida nova pela frente, fala, poxa, eu vou comprar aquele carro que eu tanto queria, né, aí pega um carro, e o financiamento de carro sempre é muito alto, né, com as prestações aí sendo pagas em até 5, 7 anos, com a taxa de juros um pouco mais alta, então uma prestação alta impacta bastante, né, um personal loan também pode impactar bastante no nosso borrowing capacity, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Veja bem, não estamos dizendo que não é para ter, mas vai impactar. Às vezes pode ser um no-go, às vezes pode ser um impacto que vai diminuir o borrowing capacity. E se esse borrowing capacity diminuído já é o suficiente para você comprar o teu imóvel, tá tudo bem. Só que a gente tem que incluir os liabilities na compra, tá bom? Outro liability, o cartão de crédito. Acredito que uma das frases que eu mais escuto dos meus clientes é quando eu pergunto, você tem cartão de crédito? Eu tenho, mas é só para juntar milhas. Eu pago ele em dia, né? Legal, gente, maravilhoso ter o cartão de crédito pagando em dia, mas o limite do cartão de crédito é o que vai impactar no seu borrowing capacity. Fabiano, meu cartão tem 30 mil de limite, mas eu só uso $500. Não interessa isso para o banco o quanto que você usa, interessa para o banco o quanto que você pode usar. Então, se o limite é 30 mil, é em cima dos 30 mil dólares do limite que vai ser o impacto no seu borrowing capacity. Então, às vezes a gente tem que planejar com o cliente redução de limite antes da aplicação, às vezes até cancelar o cartão, às vezes não, às vezes cabe. Então, de novo, a gente tem que entender o que o cliente quer e a gente negociar aí de redução de limite ou cancelamento de um cartão de crédito, tá? Os famosos Buy Now, Pay Later, né? O que eu costumo chamar de Casas Bahia da Austrália. É o Afterpay, o ZipPay, o ZipMoney, todos esses penduricalhozinhos aí de crédito, né? Que a gente normalmente compra e depois vai parcelando depois de comprar. Isso são cartões de créditos enrustidos, vamos dizer assim. Eles têm um limite ali. E esse limite, como no cartão de crédito, é o limite que vai impactar aí no seu borrowing capacity. Se você tem, mas são limites pequenos, eu já vi clientes que tem 2 mil aqui, 3 mil ali, 4 mil acolá, a esposa tem também, 2, 3, e aí acaba
todos esses limites impactando um pouquinho aí no borrowing capacity, a gente tem que entender se a gente precisa cancelar também essas linhas. Para quem estudou, né, pegou um crédito educativo aqui na Austrália, né, o HELP, né, e já começou a pagar, isso está aparecendo como forma de dívida. Isso também impacta aí como uma liability no borrowing capacity dos clientes. A gente tem que dizer para o banco. E aí a gente também tem, no caso, vamos dizer assim, dos business owners, que se a gente estiver indo pelo caminho de usar os financials do business, tá? Como renda, como os financials que a gente vai utilizar no crédito, né? Porque o business owner a gente tem diferentes caminhos. Às vezes, se ele se paga salário, alguns bancos aceitam 6 meses de payslips, mas às vezes, dependendo do cliente, é melhor ir com o resultado, as informações do business como um todo, né? A análise do P&L. E se esse business aí, ele tem alguns débitos do business e também tem hire purchase, né? Eu peguei o caso de um cliente que ele trabalha com removal e tinha 6 caminhões financiados e ele era o único dono do business. Então, essas questões também podem impactar no borrowing capacity, mesmo estando no nome do business, e você está usando o business aí como renda aí do seu mortgage, tá? Então, o que eu quero colocar para vocês, que é muito importante, né, que o borrowing capacity, um dos pilares aí, ele tem um income, que é o mais importante, mas não podemos esquecer dos sinais de menos aí dessa conta, que são as expenses e principalmente os liabilities, tá? Então, os liabilities aí, a gente tem que conversar sobre isso, entender o que a gente pode cortar, o que a gente não pode cortar, e principalmente informar, né, quando você estiver conversando com o seu broker, da existência deles, para a gente não ter nenhuma surpresa quando a gente estiver mandando a aplicação para o banco. Legal? Ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto? Marca uma reunião com a gente para a gente estudar o seu caso bem a fundo. Entra lá no site da Capita, no www.capitafinancial.com.au, que vai ser um prazer bater um papo contigo, te receber na nossa reunião e ir a fundo no seu caso. Tá legal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!